Um milionário sem alma demite a humilde faxineira de forma cruel e injusta, acreditando que nunca mais ouvirá falar dela. Mas naquela mesma noite, ao colocar o filho para dormir, uma pergunta inocente do garoto corta o silêncio como uma lâmina. Pai, cadê a mamãe? E naquele instante, a vida dele nunca mais será a mesma. A chuva caía sobre São Paulo como uma cortina pesada, encobrindo a cidade em um silêncio branco e impiedoso. Roberto Albuquerque estava de pé junto à janela panorâmica de seu escritório no 40º andar, observando as gotas dançarem sob a luz dos postes de rua. Seu reflexo no vidro parecia um fantasma, queixo marcado, têmporas grisalhas, olhos como lâminas de aço. Aos 52 anos, ele havia construído um império de concreto e aço, mas naquela noite, tudo começava a desmoronar. Senhor Albuquerque, temos um problema. A voz de sua assistente Fernanda interrompeu o silêncio como uma faca cortando seda. Ele não se virou. Não precisava. No tom dela, ele ouvia o que temia há semanas. A comissão de inquérito aprovou todos os documentos. Amanhã de manhã, eles estarão aqui. O contrato para a construção do shopping em Belo Horizonte foi cancelado e... Ela hesitou. O banco suspendeu o crédito para o projeto residencial. Roberto fechou os olhos. 30 anos de trabalho árduo, milhares de noites sem dormir, o sacrifício de tudo pela empresa. E agora alguém tentava destruir isso. Alguém de dentro. O Ricardo já saiu? Perguntou friamente, ainda olhando pela janela. Sim, há cerca de 1 hora. Disse que tinha uma reunião urgente com os advogados. Claro, Ricardo Oliveira, seu diretor financeiro, o homem em quem confiara como um irmão. Ultimamente ele sumia cada vez mais antes dos problemas maiores. Roberto se virou por fim, seu olhar caindo sobre a foto na mesa. A única imagem pessoal em todo o escritório. Mateus, seu filho de 10 anos, sorria timidamente para a câmera. O menino tinha traços delicados, olhos grandes, cheios de inteligência e da mesma determinação que corria nas veias dos Albuquerque. Mas naquele sorriso havia algo que Roberto não conseguia entender. Uma tranquilidade que ele mesmo nunca conhecera. Fernanda, amanhã de manhã, demita todos os funcionários desnecessários da casa. A cozinheira, o jardineiro, o motorista auxiliar e... Ele hesitou por uma fração de segundo. E a Beatriz? A assistente ergueu as sobrancelhas. A senhora Lima... Mas ela trabalha para o senhor há 5 anos. É muito... Isso não é discutível, cortou ele bruscamente. Os custos precisam ser reduzidos ao mínimo. Cada real conta. Quando Fernanda saiu, Roberto desabou pesadamente na poltrona de couro. No silêncio do escritório, ele só ouvia o tic-tac do relógio e o ronco distante do trânsito paulistano. Lá fora, a cidade vivia sua vida noturna, indiferente aos seus problemas. As pessoas voltavam para casa, para as famílias, para o calor. Casa. A palavra tinha um gosto estranho em seus pensamentos. Sua mansão, no bairro nobre de Morumbi, era tudo. Símbolo de sucesso, fortaleza de segurança, local de festas de negócios. Mas era uma casa? Ele pegou o telefone e discou o número do motorista. Seu Carlos? Em meia hora, estou pronto para sair. O caminho para casa passava pelo centro da cidade, agora envolto em uma névoa úmida de chuva. Roberto observava os pedestres, um casal rindo debaixo de um guarda-chuva, um homem carregando compras para um apartamento pequeno no 1º andar, uma mãe segurando a mão de uma menininha com chapéu rosa. Todos tinham algo que ele nunca conseguira conquistar, a naturalidade de estar junto. O Mercedes parou diante do portão imponente. A casa de Roberto era uma obra-prima de arquitetura, 3 andares de vidro e pedra, cercada por um jardim impecavelmente podado. Cada detalhe era pensado. Cada elemento custava mais que o salário anual de um brasileiro médio. Mas ao entrar, ele sentiu o frio familiar. No saguão reinava o silêncio. O piso de mármore ecoava seus passos. O lustre lançava uma luz dura nas paredes brancas. Tudo estava impecavelmente limpo, perfeitamente organizado e absolutamente sem vida. Pai,
Uma voz baixa veio de cima. Roberto ergueu o olhar. Mateus estava no topo da escada, de pijama, os cabelos claros bagunçados pelo sono. O menino desceu devagar, seus pés descalços, tocando o mármore sem ruído. "Por que você demora tanto para voltar?" perguntou, aproximando-se do pai. Roberto sentiu a tensão familiar. Ele não era bom nesses momentos. Não sabia como falar com uma criança sobre problemas, medos, sobre o mundo deles, que podia desabar a qualquer hora. "Assuntos de trabalho", respondeu secamente, colocando a mão no ombro do filho. "Você já devia estar dormindo." "Não consigo dormir." Mateus olhou para ele com aqueles olhos grandes e penetrantes. "À noite tudo fica tão quieto, mas de dia também é quieto. Às vezes, acho que nossa casa não respira." Essas palavras atingiram Roberto como um soco no estômago. Seu filho de 10 anos via o que ele mesmo se recusava a enxergar. Mateus, você é feliz?" perguntou baixinho, e as palavras soaram estranhas em sua boca. O menino pensou por um longo momento. "Sou feliz quando tem alguém em casa", respondeu por fim. "Quando ouço passos, vozes, quando alguém cozinha na cozinha ou arruma as coisas. Aí sinto que não estou sozinho." Roberto sentiu um nó na garganta. Seu filho, herdeiro do império, a criança que tinha tudo o que se podia desejar, se sentia sozinho. E ele, o pai, não sabia como consertar isso. "Vem, eu te levo para o quarto", disse gentilmente, pegando a mão do filho. Quando Mateus adormeceu, Roberto ficou longo tempo em seu quarto, observando o rostinho sereno do menino. A chuva ainda caía lá fora, e na casa reinava o mesmo silêncio opressivo. Amanhã, ele teria que tomar as decisões mais difíceis de sua vida. Amanhã tudo mudaria. Mas naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, Roberto Albuquerque sentiu que sua maior falha talvez não fosse perder a empresa. Talvez sua maior falha fosse ter deixado sua própria casa morrer no silêncio. Beatriz Lima acordou ao amanhecer, como sempre. Não precisava de despertador. Seu corpo estava acostumado a esse ritmo há 10 anos, desde que começara a trabalhar como enfermeira na UTI neonatal. Agora, aos 45 anos, sua vida se dividia entre duas realidades: o hospital, onde lutava pela vida das criaturas mais frágeis do mundo, e a casa dos Albuquerque, onde por 5 anos cuidara da ordem em um lugar cheio de luxo, mas sem calor. Ela morava em um apartamento pequeno de 2 quartos em Pinheiros. As paredes eram decoradas com fotos de crianças do setor, centenas de rostinhos que passaram por suas mãos ao longo dos anos. Algumas venceram a luta pela vida, outras... Bem, ela tentava não pensar nas outras. Mas cada uma deixara uma marca em seu coração. Naquela manhã, algo era diferente. O telefone tocou mais cedo que o normal. "Senhora Beatriz?" A voz de Fernanda, assistente do Sr. Albuquerque, soava oficial. Mas Beatriz percebeu um tom de constrangimento. "Tenho uma notícia desagradável. Devido a uma reestruturação na empresa, a família Albuquerque terá que encerrar a parceria com a senhora. Hoje é seu último dia." Beatriz sentou-se na cama, olhando para a parede. Não estava surpresa. Lia os jornais, sabia dos problemas da empresa de Roberto. Mas ainda assim sentiu uma pontada no coração. "Entendo", respondeu calmamente. Posso perguntar se o Mateus sabe?" "Não é uma decisão minha, senhora Beatriz." "Sinto muito." Depois de desligar, Beatriz ficou longo tempo em silêncio. Pensou em Mateus, naquele menino de 10 anos de olhos tristes, que sempre a recebia com um sorriso tímido, em como ele pedia ajuda tímida com as lições de casa, quando o pai estava no trabalho, nos docinhos que ela escondia no quarto dele, e em como o rosto dele se iluminava ao encontrá-los. Mateus não era seu filho, mas nos 5 anos tornara-se parte de seu coração. Uma hora depois, ela estava diante do portão imponente da mansão dos Albuquerque pela última vez como empregada. Seu Carlos, o motorista, abriu para ela com um sorriso triste. "Eu soube", disse baixinho. Isso não é justo. O patrão não sabe o que está perdendo." Beatriz deu um tapinha em seu ombro.
Seu Carlos trabalhava ali mais tempo que ela. Lembrava ainda da esposa do senhor Albuquerque, que partira logo após o nascimento de Mateus. Ele sabia o quanto aquela casa precisava da presença de uma mulher. A casa parecia ainda mais vazia que o normal. O senhor Albuquerque saíra cedo e Mateus estava na escola. Beatriz começou sua última faxina meticulosamente, quarto por quarto. No escritório do senhor Albuquerque, notou papéis espalhados, uma xícara de café pela metade, um cinzeiro cheio de guimbas. Aquele homem estava à beira do colapso, isso era óbvio, mas não era o escritório o mais difícil. Ao chegar no quarto de Mateus, parou na porta. O quarto era como sempre, perfeitamente arrumado, mas frio. Adulto demais para um menino de 10 anos, vazio demais. Beatriz começou a limpar devagar, como se quisesse gravar cada detalhe. Debaixo da cama, encontrou um caderno que caíra de Mateus no dia anterior. Abriu-o, era uma tarefa de português. O menino tinha que escrever uma redação sobre minha família. A página estava quase em branco. Ele escrevera só uma frase: minha família sou eu e o papai. Às vezes me sinto como em uma casa vazia. O coração de Beatriz se apertou dolorosamente. Quantas vezes vira Mateus sentado à janela, olhando para o jardim? Quantas vezes notara seus olhos se iluminarem ao ouvir seus passos no corredor? Aquele menino passava fome, não de comida, mas de amor, atenção, presença humana simples. Ela tirou do bolso um envelope e o colocou na escrivaninha de Mateus. Dentro havia chocolates pequenos em forma de corações, os mesmos que deixava para ele todo dia. No envelope juntou um bilhetinho para o melhor menino do mundo. Vou me lembrar de você todo dia. Ao terminar a faxina, ouviu o som da porta da frente se abrindo. Mateus voltara da escola. Beatriz sentiu o coração bater mais rápido. Como contaria a ele? Heitor de desaja, Dona Beatriz. A voz alegre do menino veio do saguão. Cheguei. Era o ritual deles. Mateus sempre a recebia como se ela fosse da família. Beatriz desceu carregando a caixa com suas coisas. Mateus parou no meio do movimento, seu sorriso sumindo. O que é isso? Perguntou baixinho, apontando para a caixa. Beatriz se agachou para ficar na altura dele. Olhou nos olhos grandes e inteligentes e sentiu as lágrimas subirem. Mateus, eu preciso parar de trabalhar aqui, disse gentilmente. Seu pai está passando por um momento difícil e precisa economizar, mas você não pode ir embora. A voz do menino falhou. Quem vai me deixar os docinhos? Quem vai me ajudar com as lições? Mateus, você é um menino muito esperto. Vai se virar. E além do mais, isso não quer dizer que vou parar de pensar em você. O menino se jogou em seus braços, abraçando forte. Beatriz sentiu o coração se partir em pedaços. É por causa de eu ser bagunceiro às vezes. Sussurrou. Aí se eu falar pro papai que você é melhor, você fica... Não, querido. Não tem nada a ver com você. Você é o menino mais incrível que eu conheço. Ela o abraçou por longo tempo, inalando o cheiro de seus cabelos, tentando gravar aquele momento. Quando se separaram, Mateus enxugou os olhos com a manga. Eu vou te ver de novo algum dia. Beatriz sorriu através das lágrimas. Claro, São Paulo não é tão grande assim, mas ao sair da casa ela sabia que não era verdade. Os mundos em que viviam eram separados não só pelo dinheiro, mas por barreiras sociais que pareciam impossíveis de quebrar. À noite, em seu pequeno apartamento, Beatriz sentou-se à mesa, tomando um chá e olhando as fotos do setor. Por 5 anos, a casa dos Albuquerque fora sua segunda vida. Por 5 anos, Mateus fora a criança de quem ela podia cuidar fora do hospital. Agora restavam só memórias e um vazio. Mas havia mais, uma preocupação. Mateus precisava de alguém. Não de uma babá, não de uma empregada, mas de alguém que o visse não como herdeiro de uma fortuna, mas como um menino comum e solitário. Beatriz sabia que Roberto Albuquerque amava o filho. Mas será que ele sabia como demonstrar esse amor? Será que entendia que seu império valeria nada se perdesse o laço com a única pessoa que realmente importava?
Roberto voltou para casa tarde da noite, carregando o peso do pior dia de sua carreira. A comissão de inquérito confiscara metade dos documentos. O banco recusara prorrogar o crédito e seus colaboradores mais próximos começavam a se afastar um a um. Mas nada doía tanto quanto o silêncio que o recebeu na porta. A casa parecia ainda mais vazia que o normal. Cada passo ecoava nos corredores de mármore. Na cozinha não havia sinal de jantar. Normalmente Dona Rosa deixava algo no prato coberto com filme plástico. Agora ele se lembrava que a demitira. Mateus chamou, mas só o silêncio respondeu. Subiu as escadas até o quarto do filho. A porta estava entreaberta, uma luz fraca de abajur vazando pela fresta. Mateus estava na cama, mas Roberto sabia que não dormia. A respiração do menino era irregular demais, consciente demais. "Posso entrar?" perguntou baixinho. Mateus não respondeu, mas se mexeu para o lado, abrindo espaço na beira da cama. Roberto sentou-se com cuidado, sentindo-se desconfortável. Quando fora a última vez que se sentara tão perto do filho? "Dia ruim?" perguntou Mateus por fim, sem olhar para o pai. Pode-se dizer que sim." Roberto se surpreendeu com a pergunta. Mateus nunca perguntara sobre seu trabalho antes. "E o seu dia?" O menino deu de ombros. A dona Beatriz foi embora. Essas palavras simples atingiram Roberto como um golpe. Na voz do filho, ele ouvia as lágrimas contidas, a impotência de uma criança que não entende por que as pessoas que ama desaparecem sem explicação. "Mateus, foi necessário. A empresa está com problemas e..." "Eu sei", interrompeu o menino. "Mas por que sempre os melhores têm que ir embora?" A pergunta pairou no ar como uma acusação. Roberto sentiu um nó na garganta. Mateus não falava só da Beatriz, não é? Falava da mãe, que partira quando ele tinha dias de vida. Falava de todas as pessoas que passaram por suas vidas e sumiram, deixando só o vazio. Às vezes as pessoas vão embora, mas isso não quer dizer que não pensam na gente, disse Roberto, procurando as palavras certas. "A dona Beatriz gostava de você. Isso era evidente. Ela era como..." Mateus hesitou, como se procurasse a palavra certa, como uma mãe de casa. Não a mamãe de verdade, mas uma que estava sempre aqui, que deixava docinhos para mim e ajudava nas lições, que fazia a casa viver, mãe de casa. As palavras atravessaram Roberto como uma faca. Seu filho, uma criança de 10 anos, tivera que inventar um termo para o que lhe faltava, para o calor que ele mesmo nunca soubera dar. "Mateus, você lembra da sua mãe?" perguntou baixinho. O menino balançou a cabeça. "Não, mas às vezes tenho sonhos estranhos, de paredes brancas e mãos quentes, e de uma voz que cantava para mim." Olhou para o pai com olhos grandes. "Você acha que era a mamãe?" Roberto sentiu o mundo virar de cabeça para baixo. Mateus passara as primeiras semanas de vida no hospital, em uma incubadora, cercado por equipe médica. E sua mãe, Alessandra, partira um dia após o parto, incapaz de lidar com a gravidez complicada e o prematuro. Será que Mateus lembrava não da mãe, mas das enfermeiras que cuidaram dele? Pode ser", respondeu com cuidado. "Você era muito pequeno, mas o ouvido é o primeiro sentido que se desenvolve. A dona Beatriz também cantava", sussurrou Mateus. "Às vezes, quando achava que eu não ouvia, cantigas brasileiras, as mesmas dos meus sonhos." Roberto sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Será que Beatriz não era uma faxineira qualquer? Será que entre ela e Mateus havia algo mais que uma simples simpatia? "Mateus, a dona Beatriz já te falou do trabalho dela? Não o de aqui, mas o outro." Sim, ela disse que trabalha no hospital, que ajuda crianças pequenas. Perguntei se cuidou de mim quando eu era bebê, mas ela só sorriu e disse que todos os adultos ajudam as crianças do seu jeito." O coração de Roberto acelerou. Será que por 5 anos tivera em casa uma mulher que conhecia seu filho melhor que ele mesmo? Que se lembrava dele dos primeiros dias de vida, quando lutava por cada respiração na incubadora hospitalar? "Pai?" A voz de Mateus interrompeu seus pensamentos. "A dona Beatriz pode nos visitar de novo? Não como faxineira, mas só assim?"
Roberto olhou naqueles olhos grandes, cheios de esperança, e sentiu que precisava fazer algo. Não podia deixar que a única pessoa que trazia alegria à casa deles sumisse sem deixar rastro. Não sei, filho, mas vou tentar falar com ela. Mateus sorriu pela primeira vez naquele dia, timidamente, mas de verdade. Sério? Sério. Mas agora você precisa dormir. Amanhã tem escola. Ao sair do quarto de Mateus, a mente de Roberto trabalhava a mil. Precisava encontrar Beatriz Lima. Precisava saber quem ela era de verdade. E precisava entender por que seu filho, que nunca se apegava às pessoas, chorava por uma mulher que conhecia só como faxineira. Em seu escritório, abriu o laptop e começou a procurar. Beatriz Lima, enfermeira. Não foi difícil achá-la. Trabalhava no Hospital Infantil Sabará, na UTI neonatal. O mesmo lugar onde Mateus passara as primeiras semanas de vida. A foto no site do hospital mostrava ela de jaleco branco, cercada de pacientes pequenos. Seus olhos eram gentis, mas determinados. Sob a foto, uma nota curta. Enfermeira do ano de 2018, 25 anos de experiência em cuidados neonatais. Especialista em prematuros. Roberto desabou na poltrona, atordoado. Por 5 anos, empregara uma mulher que provavelmente salvara a vida de seu filho, que conhecia Mateus desde os primeiros dias de existência. E ele a demitira, sem nem perguntar sobre seu passado. Mas havia mais uma coisa que o inquietava. Por que Beatriz não contara a verdade? Por que aceitara trabalhar como faxineira se era uma enfermeira qualificada? O que queria ao ficar na casa deles? Olhou para o relógio. Já passava da meia-noite. Lá fora, a chuva ainda caía, cobrindo São Paulo com um manto úmido. Em algum lugar daquela cidade, havia uma mulher que talvez tivesse respostas para perguntas que ele nem sabia que precisava fazer. Amanhã a encontraria. Amanhã conheceria a verdade. Naquela noite, Roberto Albuquerque dormiu pela primeira vez em anos, pensando não na empresa, não no dinheiro, mas no fato de que talvez em sua história houvesse um capítulo que ele nunca lera. Um capítulo sobre uma mulher que entrara em suas vidas não para limpar a casa, mas para salvar a alma de seu filho. E talvez a dele própria. O dia seguinte trouxe ainda mais caos à vida de Roberto. De manhã, um grupo de jornalistas esperava na frente da empresa gritando perguntas sobre a investigação. Depois, veio a notícia de que mais clientes cancelavam contratos. Mas por cima de tudo, ele não parava de pensar em Beatriz Lima e no mistério que a ligava a seu filho. Durante uma pausa nas reuniões de crise, ele saiu furtivamente do escritório e foi ao Hospital Infantil Sabará. Não tinha plano, agia por impulso, o que era incomum para ele. Sempre planejava tudo, analisava, calculava. Mas ali, o coração falava mais alto que a razão. A recepcionista olhou para ele com suspeita quando perguntou por Beatriz Lima. A enfermeira está no plantão. É assunto profissional? É. Pessoal, respondeu sentindo-se tolo. Como explicar quem era e o que queria? Por favor, espere na sala de espera. Vou avisá-la. Roberto sentou-se em uma cadeira plástica entre pais, cujos filhos eram pacientes do hospital. Observava seus rostos, cansaço, preocupação, mas também um amor tão puro e incondicional que o surpreendia. Quando fora a última vez que se preocupara tanto com Mateus? Quando sua primeira pergunta da manhã fora sobre o filho e não sobre a empresa? Título de Senhor Albuquerque? Ele se virou. Beatriz estava na porta de jaleco branco com estetoscópio no pescoço. Parecia completamente diferente da casa dele. Mais confiante, mais profissional. Mas seus olhos expressavam o mesmo calor que Mateus tanto valorizava. Dona Beatriz, peço desculpas pela invasão. Posso falar com a senhora? Ela o olhou por um longo momento, como se tentasse ler seus olhos. Minha pausa é em meia hora. Na cafeteria do térreo? Perfeito. Eu espero. Quando se sentaram frente a frente em uma mesinha pequena, Roberto sentiu uma estranha ansiedade. Aquela mulher conhecia seus segredos mais profundos, sem dizer uma palavra. Conhecia a história de seu filho melhor que ele mesmo.
O Mateus pergunta pela senhora. Começou com cuidado. É um menino adorável, respondeu calmamente, mexendo o açúcar no café. Muito sensível. Precisa de mais atenção do que recebe. As palavras o atingiram como um tapa, mas eram verdadeiras. Dona Beatriz, preciso fazer uma pergunta direta. A senhora conhecia meu filho antes de começar a trabalhar na nossa casa? Beatriz ergueu o olhar da xícara. Em seus olhos, ele viu algo como alívio, como se esperasse aquela pergunta há anos. Sim, respondeu simplesmente. Porque cuidei dele nas primeiras 6 semanas de vida. Ele estava no meu setor e por isso aceitou trabalhar como faxineira. Sua voz saiu mais afiada do que pretendia. Para ficar perto dele? Não, respondeu com tranquilidade. Aceitei para ver se ele estava bem. Roberto sentiu um nó no estômago. O que isso quer dizer? Beatriz suspirou e se recostou na cadeira. Senhor Albuquerque, o senhor sabe o que acontece com prematuros que perdem o contato com a mãe nos primeiros dias de vida? Que não recebem calor físico, voz, presença suficientes? Não sei. Podem desenvolver transtornos de apego. Problemas para formar relações. Ansiedade de separação. Às vezes passam a vida toda procurando o que não tiveram no começo. Roberto ficou em silêncio, sentindo as palavras dela formarem uma imagem preocupante. O Mateus era uma criança especial, continuou Beatriz. Não chorava como os outros bebês. Era calmo, mas no mau sentido, como se tivesse se rendido. Mas quando eu cantava para ele, reagia. Quando o acariciava, respirava mais tranquilo. Eu me tornei a âncora emocional dele. E depois ele teve alta do hospital. Nunca mais o vi, mas sempre me perguntei se ele se desenvolvia bem, se tinha o que precisava. Roberto se sentiu como se recebesse um diagnóstico de doença terminal. Então a senhora veio verificar. Sim, arrumar emprego na casa do senhor não foi difícil. Pessoas da sua classe social não prestam atenção na empregada. Eu era invisível. E o que a senhora descobriu? Beatriz olhou direto nos olhos dele, que meus temores estavam certos. O Mateus é uma criança solitária, senhor Albuquerque. Vive em uma casa linda, tem tudo o que se pode desejar, mas passa fome emocional. Procura contato com qualquer adulto que lhe dê um pouco de atenção. As palavras doíam como uma ferida, mas Roberto sabia que eram verdadeiras. E por isso fiquei, acrescentou mais baixo. Não para substituir o pai, mas para preencher o vazio. Nem que fosse um pouco, por 5 anos. Por 5 anos. Ficaram em silêncio, o burburinho da cafeteria do hospital entre eles. Roberto tentava digerir o que ouvira. Aquela mulher sacrificara 5 anos de sua vida para cuidar discretamente de seu filho. Trabalhava abaixo de suas qualificações, por pouco dinheiro, sem reconhecimento. Por uma criança que nem era dela. Por quê? Perguntou por fim. Por que fez isso? Beatriz sorriu tristemente. Porque era meu trabalho, senhor Albuquerque. Não o da sua casa. O daqui, no hospital. Uma enfermeira não para de cuidar das suas crianças quando elas saem do setor. Às vezes, esse cuidado dura a vida toda. Suas crianças? Toda criança que passa pelas minhas mãos nos primeiros dias de vida vira parte do meu coração. Mas o Mateus era especial. Talvez porque ficou tanto tempo. Talvez porque era tão frágil. Ou talvez porque eu sabia que ele ficaria sozinho. Roberto sentiu as lágrimas subirem aos olhos. Pela primeira vez desde a infância. Dona Beatriz, Me desculpe, não sabia. Se eu soubesse, não tenho que perdoar, interrompeu gentilmente. O senhor faz o que acha melhor pelo filho, mas às vezes o melhor não é o mais fácil. O que a senhora quer dizer? O Mateus não precisa de mais brinquedos, senhor Albuquerque. Não precisa de quarto maior nem roupas mais caras. Ele precisa do Senhor de verdade. Aquele que sabe quais são seus biscoitos favoritos, que conhece seus medos, que nota quando ele está preocupado. Roberto assentiu, sentindo-se o pior pai do mundo. A senhora voltaria, não como faxineira, como alguém que me ajuda a ser um pai melhor.
Beatriz balançou a cabeça. Não funciona assim, senhor Albuquerque. Não se contrata alguém para amar o próprio filho. Isso tem que vir do Senhor. Mas eu não sei como, admitiu, e aquelas palavras custaram mais que qualquer confissão em sua vida. Nunca tive exemplo. Meu pai era ainda mais frio que eu. Não sei como ser uma pessoa calorosa. Beatriz olhou para ele com algo como compaixão. Mas o senhor tem um exemplo, senhor Albuquerque. Tenho Mateus. Essa criança, apesar de tudo, o ama incondicionalmente. Basta o senhor permitir isso. 2 semanas após a conversa com Beatriz, a vida de Roberto começou a mudar de um jeito que ele não previra. Tentava ser um pai melhor, voltava mais cedo para casa, perguntava a Mateus sobre a escola, tentava cozinhar jantares, mas tudo parecia forçado, artificial, como se interpretasse um papel que nunca aprendera de cor. Naquela noite, ao sentar com o filho à mesa, tentando ajudar com uma tarefa de matemática, Mateus de repente largou o lápis. Pai, a dona Beatriz está brava com a gente? Por que acha que ela está brava? É porque não a vi mais, nem na rua. Talvez ela não queira nos encontrar. Roberto sentiu uma pontada no coração. Não contara a Mateus sobre a visita ao hospital, sobre a conversa deles. Mas o menino claramente ainda pensava nela. Não, Mateus, ela não está brava. É só que os adultos às vezes têm vidas complicadas. Mas a gente podia visitá-la. Queria agradecer pelos docinhos todos e hesitou. Queria que ela soubesse que lembro dela. Roberto olhou naqueles olhos grandes e sinceros e sentiu que não podia recusar. Talvez uma visita ao hospital fosse uma boa ideia. Talvez Mateus devesse ver quem Beatriz era de verdade. E talvez ele mesmo precisasse vê-la em seu ambiente real. Tudo bem, disse por fim. Amanhã, depois da escola, a gente vai para o hospital. O rosto de Mateus se iluminou pela primeira vez em semanas. No dia seguinte, ao pararem diante do setor de UTI neonatal, Roberto sentiu uma mistura estranha de emoções. Ali seu filho lutara pela vida. Ali Beatriz fora seu anjo da guarda. Ali começara a história que ele nunca entendera por completo. Senhor Albuquerque? A enfermeira-chefe olhou para ele surpresa. Aconteceu algo? Queremos ver a Beatriz Lima. É uma questão pessoal. A dona Beatriz está com as crianças. Mas posso avisá-la. Enquanto esperavam, Mateus olhava pela janela do setor neonatal. Pequenas incubadoras, fios por toda parte, enfermeiras de jaleco branco inclinadas sobre pacientes minúsculos. Pai, eu era assim também? Mercedes. Sim, filho. Você era até menor que essas crianças. E a dona Beatriz cuidava de mim? Sim. Por isso sempre senti que a conhecia, como se me lembrasse dela de muito tempo atrás. Roberto sentiu o aperto na garganta. Será que a memória do coração alcançava tão longe? Mateus! Eles se viraram. Beatriz estava na porta, seu rosto radiante de felicidade ao ver o menino. Mateus se jogou em seus braços sem hesitar, como se tivessem se visto dias, não semanas antes. Senti sua falta, sussurrou, abraçando forte. Eu também senti, querido, respondeu, e acariciando sua cabeça. Roberto observava a cena com uma mistura de emoção e ciúme. Seu filho demonstrava mais afeto espontâneo por aquela mulher do que por ele em toda a vida. Quero te mostrar uma coisa, disse Mateus, pegando a mochila. Tirou uma folha de papel. Escrevi uma redação nova sobre família. Beatriz leu com atenção e seus olhos brilharam. Lê em voz alta, pediu. Mateus pegou a folha e começou a ler. Minha família é o papai e eu. Mas tem também a dona Beatriz, que cuidou de mim quando eu era bem pequeno. Aprendi que família não é só gente que mora junto. É gente que cuida uma da outra, mesmo estando longe. O papai trabalha muito, mas está se esforçando para ser um pai melhor. E a dona Beatriz me ensinou que o amor às vezes é quieto, mas sempre verdadeiro. O silêncio que se seguiu estava cheio de emoção. Beatriz enxugou discretamente as lágrimas e Roberto sentiu seu mundo virar de novo. Mateus, quer ver onde eu trabalho? Perguntou Beatriz. Quero muito.
Ela os levou pelo setor. Roberto observava como seu filho olhava para as incubadoras, para os corpinhos pequenos lutando pela vida. Mas o que mais o surpreendeu foi o jeito como a equipe tratava Beatriz. Toda enfermeira, todo médico a saudava com respeito e carinho. Era um respeito conquistado por anos de trabalho duro. Essa é a incubadora número 7, disse Beatriz, parando junto a um dos aparelhos. Ali você ficou pelas primeiras 6 semanas de vida. Mateus colocou a mão no vidro como se tentasse tocar seu passado. Você tinha medo por mim? Perguntou baixinho. Muito, admitiu. Você era tão pequeno, mas também muito lutador. Eu sabia que você ia dar conta. E o papai? Ele também tinha medo? Beatriz olhou para Roberto. Sim, seu pai passava noites inteiras aqui. Às vezes dormia na cadeira ao lado da incubadora. Não queria te deixar sozinho. Mateus olhou para o pai com espanto. Sério? Roberto assentiu, sentindo as memórias voltarem com força total. O medo, a impotência, as preces a um Deus de que nem tinha certeza se acreditava. Foram as semanas mais terríveis da minha vida, admitiu. Eu não sabia se não te perderia antes de te conhecer. Mas não perdeu, disse Mateus, aproximando-se do pai e pegando sua mão. Eu tô aqui. Naquele momento algo mudou. Roberto sentiu os muros de anos começarem a ruir. Olhou para Beatriz e viu em seus olhos o que procurara a vida toda sem saber. Compreensão. Dona Beatriz, disse baixinho, a senhora aceitaria um jantar? Com a gente, em casa. Não como empregada, mas como amiga da família. Beatriz sorriu, e aquele sorriso foi como um raio de sol rompendo as nuvens. Com prazer. Naquela noite, ao sentarem à mesa na sala de jantar que Roberto raramente usava, a atmosfera era completamente diferente de tudo o que experimentara naquela casa. Mateus ria das histórias que Beatriz contava sobre o hospital. Roberto descobria que conseguia ouvir sem pensar no trabalho. E Beatriz parecia finalmente relaxada, como se parasse de se esconder de quem era de verdade. Posso te fazer uma pergunta? Né? Perguntou Roberto quando Mateus foi pegar a sobremesa. Claro, porque a senhora nunca formou sua própria família. Você lida tão bem com crianças. Beatriz pensou um pouco. Porque minha família são centenas de crianças que passaram pelas minhas mãos. Às vezes penso que o amor não precisa de uma forma só. Pode ter milhares. Mas isso basta? Até agora sim. Olhou para ele penetrantemente. E pro senhor? O império que construiu basta? A pergunta pairou no ar como um desafio. Roberto sabia a resposta, mas pela primeira vez tinha coragem de dizê-la. Não, sem o Mateus tudo isso não tem sentido. E sem pessoas como a senhora. Acho que nem o Mateus basta. Beatriz assentiu, como se entendesse mais do que ele dissera. Às vezes, as coisas mais importantes na vida vêm disfarçadas, senhor Albuquerque. Entrei na sua casa como faxineira. Mas talvez eu tenha vindo mesmo para ensinar a todos nós que casa não são paredes. São as pessoas que a enchem de amor. Nas semanas seguintes, algo começou a mudar na vida de Roberto. Beatriz se tornou uma visita regular na casa deles. Vinha para jantares, ajudava Mateus com as lições e às vezes só sentava na sala com eles, lendo um livro enquanto jogavam xadrez. Pela primeira vez em anos, a casa dos Albuquerque pulsava de vida. Roberto descobriu que conseguia falar de coisas além do trabalho. Beatriz contava sobre seus pacientes, claro, sem violar o sigilo médico, mas compartilhando alegrias e tristezas do emprego. Mateus florescia naquela atmosfera como uma flor ao sol da primavera. Mas sob a superfície daquela nova harmonia, algo inquietante se avizinhava. As finanças da empresa de Roberto pioravam. Ricardo Oliveira, seu diretor financeiro, ficava cada vez mais evasivo. E a investigação governamental ganhava força. Certa noite, enquanto Beatriz ajudava Mateus com um projeto sobre a história de São Paulo, Roberto recebeu uma ligação de seu advogado. Roberto, más notícias. O Ministério Público achou irregularidades nos livros contábeis. Dinheiro sumindo sistematicamente nos últimos 3 anos. Quanto?
Quanto a uns 20 milhões de reais, Roberto sentiu o mundo girar. Era uma quantia que podia destruir não só a empresa, mas ele, pessoalmente. Quem tinha acesso a essas contas? De você, o Ricardo e, teoricamente, mais ninguém. Mas os investigadores vão querer interrogar todo mundo. Após a ligação, Roberto ficou longo tempo em silêncio em seu escritório. 20 milhões. Alguém roubava sua empresa sistematicamente há anos e ele não notara nada. Como podia ter sido tão cego? Pai, a voz de Mateus interrompeu seus pensamentos. Sim, filho. Tá tudo bem? Você parece doente. Roberto olhou para o filho, naqueles olhos grandes, cheios de preocupação, e pela primeira vez pensou que talvez devesse contar a verdade ao menino. Pelo menos parte dela. Tô com problemas no trabalho, Mateus. Problemas sérios. Isso quer dizer que a gente vai ficar sozinho de novo. Na voz do menino, o medo era evidente. Não sei, respondeu honestamente Roberto. Mas prometo que vou fazer tudo para não deixar isso acontecer. Mateus assentiu com uma seriedade madura demais para seus 10 anos. Talvez a dona Beatriz possa ajudar? Como que? Mundai Sentuna, não sei. Mas ela sempre sabe o que fazer quando alguém está com problemas. Roberto sorriu, apesar de tudo. Seu filho tinha razão. Beatriz parecia ter o dom de resolver problemas. Mas será que ela podia ajudar com 20 milhões de reais? No dia seguinte, durante o jantar, Roberto decidiu contar a Beatriz sobre sua situação. Não entrou em detalhes, mas explicou que alguém roubava sua empresa. Sinto muito em ouvir isso, disse ela com empatia. O senhor tem alguma suspeita? Meu diretor financeiro está agindo estranho, mas é meu colaborador mais próximo. Nos conhecemos há 15 anos. Beatriz pensou um pouco. Sabe, nos anos que trabalhei na casa do senhor, vi vários documentos que limpava do seu escritório em casa. Sempre fui muito cuidadosa para não destruir ou trocar nada de lugar e, às vezes, os papéis do senhor Ricardo me pareciam estranhos. Tinham nomes de empresas que eu nunca ouvira, mas que soavam parecidos com os projetos do senhor. Roberto sentiu o coração acelerar. A senhora lembra de algum desses nomes? Albuquerque Empreendimentos Sul, Albuquerque Infraestrutura Mais... Diferiam só em uma ou duas palavras dos nomes reais das suas empresas. Essas empresas não existem, sussurrou Roberto. Pelo menos não deviam. Talvez o senhor deva checar isso? Naquela noite, Roberto trabalhou até tarde, verificando os registros de empresas. O que descobriu o aterrorizou. Ricardo Oliveira criara por anos empresas fantasmas com nomes parecidos, que desviavam contratos destinados às firmas de Roberto. Era um plano genial e sórdido. O dinheiro ia para empresas de nomes similares. Ninguém notava as diferenças e Ricardo acumulava uma fortuna. Mas como Beatriz notara isso? Por que uma simples faxineira vira o que um empresário experiente não enxergara? Porque as faxineiras veem tudo, disse ela no dia seguinte, quando ele perguntou. Somos invisíveis, então as pessoas agem naturalmente perto de nós. E eu sempre presto atenção nos detalhes. Faz parte da minha natureza. A senhora salvou minha empresa, disse Roberto, sentindo uma gratidão imensa. Talvez, sorriu ela, mas é mérito seu por escutar. Muita gente não escuta as faxineiras. Roberto olhou para aquela mulher, enfermeira que fingira ser faxineira para cuidar de seu filho, que acidentalmente salvara seu negócio, que aos poucos transformava a casa deles em um lar de verdade, e sentiu algo que não experimentava desde a morte da esposa. Sentiu-se apaixonado. Descoberta do golpe de Ricardo foi o início de um longo processo judicial, mas também de algo completamente diferente na vida de Roberto. Quanto mais tempo passava com Beatriz, mais se dava conta de que o sentimento que brotava nele não era só gratidão. Era algo mais profundo, mais primal. Observava-a enquanto lia histórias para Mateus, ouvia sua risada ecoando pelos corredores da casa que por anos ficara muda. Notava como ela arrumava delicadamente as flores no vaso, como escutava com atenção as histórias do filho sobre a escola.
Cada gesto dela era cheio de cuidado natural, que ele nunca aprendera. Mas quanto mais próximo se sentia, maior o medo que o invadia. Uma mulher como ela poderia amar alguém como ele? Após anos fingindo ser faxineira, ela poderia acreditar na sinceridade de seus sentimentos. Certa noite, quando Mateus adormecera e eles estavam na sala junto à lareira, Roberto decidiu romper o silêncio. Beatriz, posso te fazer uma pergunta? Claro, respondeu largando o livro. Por que você ficou? Depois que eu descobri a verdade sobre seu passado. Você podia ter ido embora e voltado para sua vida normal. Beatriz pensou longo na resposta. Porque não tinha para onde voltar, disse por fim. Quer dizer, tinha emprego, apartamento, minha vida, mas não tinha isso. O quê? Família. O Mateus não era mais um pacotinho no setor. Era uma criança que me amava. E você, hesitou, você parou de ser só o pai do meu ex-paciente. Virou alguém importante. O coração de Roberto bateu mais rápido. Será que ela sentia o mesmo? Beatriz, eu... Começou, mas o toque do telefone o interrompeu. Era a polícia. Ricardo Oliveira fora preso. Encontraram documentos com ele comprovando a culpa. A empresa de Roberto estava salva. Que notícia ótima. Beatriz o abraçou espontaneamente e, ao se dar conta do gesto, recuou corando. Mas Roberto não a deixou recuar. Colocou as mãos delicadamente em seus ombros. Beatriz, quero te dizer uma coisa importante. O quê? Me apaixonei por você. As palavras ecoaram no silêncio da sala, como uma confissão que se acumulava nele há semanas. Beatriz olhou em seus olhos procurando mentira ou cálculo, mas viu só sinceridade e medo. Roberto. Sussurrou o nome dele pela primeira vez. Sei que é loucura. Sei que nossas vidas são muito diferentes, mas nessas últimas semanas, pela primeira vez em anos me sinto completo. A casa é casa. O Mateus é feliz. E eu não quero que isso acabe. Beatriz ficou em silêncio por um longo momento e Roberto sentiu cada segundo de silêncio matar um pedaço de sua esperança. Não é loucura, disse por fim. Loucura é que eu também me apaixonei por você. Sério. Vi você mudando, aprendendo a ser pai, ser humano. Vi que por baixo daquela casca dura tem alguém que sabe amar. E quis fazer parte dessa mudança. Roberto a puxou para si e a beijou delicadamente. Foi o primeiro beijo desde a morte da esposa. O primeiro momento de intimidade verdadeira em anos. Mas pareceu tão natural, como se esperasse por isso a vida toda. Quando se separaram, Beatriz colocou a mão em seu coração. Mas Roberto, a gente precisa ter cuidado. O Mateus é o mais importante. Ele não pode virar refém dos nossos sentimentos. Você tem razão. Vamos ter cuidado. Mas isso quer dizer... Você nos dá uma chance? Disse-o. Sorriu. Mas com uma condição. Qual? Que pare de me chamar de Dona Beatriz. Sou só Beatriz. Para você e para o Mateus. Roberto riu. O primeiro riso sincero em meses. Combinado, Beatriz. Só Beatriz. Naquela noite, deitado na cama, Roberto pensava em como o destino era estranho. A mulher que entrara em sua vida como faxineira provara ser o anjo da guarda de seu filho, a salvadora de sua empresa e o amor de sua vida. Às vezes as coisas mais belas vêm nos momentos menos esperados, nas formas menos prováveis. Mas ele sabia que era só o começo. O verdadeiro teste de sua relação ainda viria. No mês seguinte, a vida de Roberto parecia quase perfeita. A empresa voltava aos trilhos após a prisão de Ricardo. O dinheiro recuperado permitia novos investimentos e seu relacionamento com Beatriz crescia devagar, mas firme. Mateus parecia mais feliz que nunca e a casa deles finalmente lembrava um lar familiar de verdade. Mas a felicidade, como Roberto sabia, raramente dura sem interrupções. O primeiro sinal de alerta foi o silêncio estranho de Beatriz durante um jantar. Normalmente ela era falante, ria das piadas de Mateus, compartilhava histórias do trabalho. Naquela noite parecia pensativa, ausente. Tá tudo bem? Perguntou quando ficaram sozinhos. Sim, claro, respondeu rápido demais. Beatriz, a gente se conhece o suficiente. Algo te incomoda.
Ela suspirou e sentou-se na frente dele. Recebi uma proposta de emprego, disse por fim. Isso é bom, né? Embora o coração de Roberto acelerasse, é um cargo de chefia. Novo setor pediátrico em Salvador. Muito prestigiado. Dobro do salário e possibilidade de abrir meu próprio centro de reabilitação para prematuros. Roberto sentiu o chão sumir. Salvador ficava a horas de avião de São Paulo. Significaria o fim de tudo o que construíram juntos. É uma ótima oportunidade, disse, tentando esconder o desapontamento. Roberto, não sei o que fazer. É o emprego dos meus sonhos. Esperei 20 anos por uma chance assim, mas aqui tem o Matheus, tem você. Pela primeira vez na vida tenho uma família de verdade. Isso não é família, disse baixinho Roberto. É só, não sei o que é. Não somos casados. Não temos compromissos. Beatriz olhou para ele magoada. Achei que isso significava algo. O que tem entre nós significa, protestou. Mas não posso te pedir para abrir mão da carreira por mim. Seria egoísta. E se eu quiser ficar? Seria um erro. Você sempre se arrependeria dessa chance. A conversa terminou em um silêncio frio. Pela primeira vez em semanas, Beatriz não ficou à noite. Roberto deitou na cama, olhando o teto e se perguntando se acabara de destruir a melhor coisa que lhe acontecera. No dia seguinte, Matheus notou a tensão na hora. Vocês brigaram com a Beatriz? Perguntou direto. Não brigamos. É só que os adultos, às vezes, têm decisões difíceis para tomar. Ela vai embora, né? Na voz do menino, o pânico era claro. Como a mamãe. Como todo mundo. Matheus, não é assim. Ah, é sim. Explodiu o menino. Sempre é assim. Assim que alguém começa a gostar da gente, vai embora. Você não consegue segurar ninguém por perto. As palavras do filho o atingiram como socos. A criança tinha razão. Sua esposa partira. Agora Beatriz podia partir. E ele sempre achava um jeito de estragar tudo o que era bom. Talvez porque eu não sei lutar por ninguém, disse baixinho, mais para si mesmo que para o filho. Então, aprende, gritou Matheus e saiu correndo do quarto. Naquela noite, Roberto foi ao hospital. Encontrou Beatriz no setor, terminando o plantão da tarde. Precisamos conversar, disse. Achei que já tínhamos dito tudo. Ontem eu fui covarde. Em vez de lutar por você, tentei te afastar. Roberto, não acabei. Passei a vida deixando as pessoas irem embora. A esposa, amigos, todo mundo que importava para mim. Dizia para mim mesmo que era a escolha delas, que não as impedia. Mas a verdade é que eu tinha medo de lutar. Medo de que, se tentasse segurá-las, elas fossem embora mesmo assim, e aí eu saberia que não me amavam de verdade. Beatriz ouviu em silêncio. Mas com você não quero ser covarde. Quero lutar. Quero que você fique. Não porque não tem escolha, mas porque quer estar com a gente. Com o Matheus e comigo. E se eu disser que já decidi? O coração de Roberto parou. O quê? Fico, disse baixinho. Mas com uma condição. Qual? Que me peça em casamento. Não amanhã, não no mês que vem. Hoje. Porque se eu ficar, quero ser mãe de verdade para o Matheus e esposa de verdade para você. Não alguém que só mora na sua casa. Roberto olhou para aquela mulher, forte, sábia, linda, e se deu conta de que era o momento que decidiria o resto de sua vida. Beatriz Lima. Ajoelhou-se sobre um joelho no meio do corredor do hospital, sem se importar com os olhares da equipe. Quer ser minha esposa? Ah, sim, respondeu com lágrimas escorrendo pelo rosto. 1000 vezes sim. O pedido no corredor do hospital virou lenda entre a equipe, mas para Roberto e Beatriz foi só o começo de um desafio verdadeiro. Planejar o casamento se mostrou mais simples que construir uma relação que durasse. Especialmente quando entravam os sentimentos de um menino de 10 anos que já perdera a mãe uma vez. Matheus inicialmente pareceu encantado com a notícia do casamento. Por dias andou pela casa com um sorriso de orelha a orelha, planejando como seria o casamento, para onde iriam na lua de mel. Mas depois veio a mudança. Começou com coisas pequenas. Matheus parou de falar com Beatriz sobre a escola.
Quando ela tentava ajudar nas lições, dizia que dava conta sozinho. No jantar, ficava quieto, respondendo só perguntas diretas. "O que está acontecendo com o Mateus?" perguntou Beatriz certa noite quando o menino foi dormir cedo. "Não sei", admitiu Roberto. "Talvez reação às mudanças. Talvez ele tenha medo de perder alguém de novo. Ou talvez tema outra coisa." "É o quê?" "O que você pare de amá-lo quando tiver uma esposa." As palavras o atingiram como um tapa. Será que seu filho sentia ciúmes? Via em Beatriz uma rival pelo afeto do pai? Decidiu conversar com Mateus no dia seguinte. Encontrou-o no jardim, sentado no balanço que Roberto mandara instalar um mês antes. "Posso sentar com você?" Mateus deu de ombros, o que Roberto interpretou como sim. "Mateus, notei que você está triste. Quer me dizer por quê?" "Não estou triste, mas está quieto." E não conversa com a Beatriz como antes. O menino chutou o chão, porque é bobo. "O que é bobo?" "Você casar com ela só porque ela foi legal comigo." Roberto sentiu como se levasse um soco no estômago. "Mateus, de onde veio isso?" "Ah, porque nos filmes é sempre assim. O pai casa com a babá ou com alguém que ajuda a criança, mas no fundo não ama a pessoa. E aí todo mundo fica infeliz." "Mateus, olha para mim." Roberto ergueu delicadamente o queixo do filho. "Você acha que eu tô casando com a Beatriz por causa de você?" "Sim", sussurrou o menino. "Não é verdade. Eu tô casando com ela porque a amo. Porque quando tô com ela, me sinto completo. Porque quando ela não tá, sinto falta do riso dela, da voz, da presença. Mas eu também amo ela", disse Mateus mais baixo. "Eu sei, e isso é lindo. A gente pode amá-la junto, cada um do seu jeito, mas e se vocês tiverem um filho próprio? Aí vai ser seu filho de verdade." Roberto sentiu o coração se apertar dolorosamente. Era isso o que o filho realmente temia. "Mateus, você sabe como eu te chamo quando penso em você?" "Não, como?" "Meu filho. Não filho postiço, não meio-irmão. Meu filho, porque é isso que você é. Você é a pessoa mais importante da minha vida e nada vai mudar isso. Nenhum outro filho, nenhuma esposa, nada. Promete?" "Prometo." Mateus se abraçou ao pai e Roberto sentiu a tensão de anos se dissipar. "Pai, sim, a Beatriz vai ser minha mãe?" "Se você quiser, mas só se quiser." "Quero", sussurrou Mateus. "Mas ela vai querer ser minha mãe? Por que não pergunta para ela mesmo?" Naquela noite, durante o jantar, Mateus de repente largou o garfo e olhou para Beatriz. "Beatriz?" "E sim, querido." "Quando?" "Quando você casar com o papai, vai querer ser minha mãe. Não para substituir a mamãe de verdade, mas para ser mãe agora." Beatriz se levantou da mesa, foi até Mateus e o abraçou forte. "Mateus, eu fui sua mãe antes mesmo de saber que seria mãe. Desde o primeiro dia que te vi no hospital. E agora, com a chance de ser oficialmente, é a maior honra da minha vida." "Sério?" "Sério, mas com uma condição, a qual? E que você me chame de mamãe só quando quiser. Sem pressa, sem pressão. Quando estiver pronto." Mateus assentiu, sorrindo através das lágrimas. "Mamãe", disse baixinho, como se testasse como soava a palavra. E Beatriz chorou de felicidade. Naquela noite, com Mateus dormindo, Roberto e Beatriz sentaram na sala, planejando o casamento. "Talvez não seja tão difícil", disse Roberto. "O que é ser família? Estar junto." "Talvez", sorriu Beatriz. Mas é só o começo. Os desafios de verdade vêm depois." Ela não sabia o quanto tinha razão. 3 semanas antes do casamento planejado, tudo começou a desabar. Não de forma dramática, mas devagar, como um prédio com fundações ruins. O primeiro problema foi o passado. Roberto, preparando documentos para o casamento, encontrou em seus papéis uma carta que recebera 1 ano após o nascimento de Mateus. Carta de Alessandra, sua esposa falecida. Uma carta que ele nunca abrira, porque não suportava ler as palavras da mulher que o abandonara. Agora, com mãos trêmulas, rompeu o lacre. "Querido Roberto, se você está lendo esta carta, significa que eu parti. Sei que me considero um monstro por não ter ficado, mas preciso te explicar a verdade.
Não parti porque não amava o Mateus. Parti porque o amava tanto que tinha medo de machucá-lo. Tive depressão pós-parto tão forte que pensava em ferir a criança. O médico disse que passaria, mas eu não podia arriscar. Encontrei alguém melhor para o Mateus que eu. A enfermeira Beatriz Lima. Foi ela que realmente o salvou nas primeiras semanas. Ela que cantava para ele quando chorava. Ela que conhecia cada respiração dele. Pedi para ela não o abandonar, para ficar perto, mesmo após a alta. Dei seu endereço. Disse que um dia ela talvez precisasse de emprego. Roberto, se a Beatriz ainda estiver na vida do Mateus, não a deixe ir. Ela é a mãe que eu não consegui ser. Alessandra. Roberto leu a carta 3 vezes antes de entender o sentido. Beatriz não entrara na casa deles por acaso. Alessandra pedira. Por 10 anos, Beatriz ficara em silêncio sobre isso. Por 10 anos, carregara o segredo que podia explicar tudo. Porque não contara a verdade. Quando Beatriz chegou naquela noite, Roberto a esperava com a carta na mão. Precisamos conversar, disse sem preâmbulos. O que é isso? Perguntou vendo o papel. Carta da Alessandra. Ela escreveu 1 ano após o nascimento do Mateus. Achei hoje nos documentos. O rosto de Beatriz empalideceu. Roberto, eu posso explicar. É verdade? Ela te pediu para ficar perto do Mateus? Sim, respondeu baixinho. E por 10 anos você não mencionou? Por 10 anos me deixou achar que era coincidência. Era um pedido de uma mulher morrendo, Roberto. Prometi guardar segredo. Mas por quê? Por que quando nos noivos, quando planejávamos o casamento, você ainda ficou calada? Beatriz sentou-se pesadamente no sofá. Porque tive medo, admitiu. Medo de você achar que eu tô com você só porque a Alessandra pediu. Que nossos sentimentos são só cumprimento da última vontade dela. E é assim? Perguntou Roberto com tom afiado. O quê? Você tá comigo por obrigação? Me ama ou só cumpre ordem de uma mulher morta? A pergunta pairou no ar como uma acusação. Beatriz olhou para ele com dor nos olhos. Como pode duvidar disso? Depois de tudo o que rolou entre nós? Não sei mais no que duvidar, respondeu Roberto. Por meses construímos uma relação, na verdade. E agora vejo que essa verdade tem uma brecha enorme. Roberto, me escuta? Não, interrompeu. Preciso de tempo para pensar. O casamento é em 3 semanas e eu descubro que toda a nossa história começou com uma mentira. Não foi mentira! Bem, foi omissão. E isso às vezes é pior. Beatriz se levantou, os olhos brilhando de lágrimas. Então, o que agora? Cancelamos o casamento? Não sei, respondeu honestamente Roberto. Simplesmente não sei. Quando Beatriz saiu, Roberto sentou-se em seu escritório, segurando a carta de Alessandra. Leu de novo, prestando atenção em cada palavra. Alessandra amava Mateus. Alessandra pedira a Beatriz para cuidar dele. Alessandra queria que Beatriz ficasse, mas isso significava que os sentimentos dela por ele eram verdadeiros? Ela conseguia separar o dever do amor. No dia seguinte, Mateus notou a tensão. Por que a Beatriz não veio no jantar? Perguntou. Tivemos uma conversa. Às vezes, os adultos precisam resolver certas coisas. Isso quer dizer que não vai ter casamento? Roberto olhou naqueles olhos grandes, cheios de medo, e sentiu o coração se partir. Seu filho ia perder alguém importante de novo. Ia experimentar o abandono outra vez. Mateus, você quer que tenha casamento? Quero, respondeu sem hesitar. Eu quero que a Beatriz fique. Quero que ela seja minha mãe. Quero que a gente seja família, mesmo se algumas coisas forem mais complicadas do que pensávamos. Pai, você ama a Beatriz? Sim. E ela te ama? Eu acho que sim. Então o resto importa. Das bocas de um menino de 10 anos saía uma sabedoria que envergonhava o homem adulto. Mateus tinha razão. Sentimentos puros e simples eram mais importantes que motivações complicadas do passado. Naquela noite, Roberto foi ao apartamento de Beatriz. Quando ela abriu a porta, viu nos olhos dela a mesma pergunta que o atormentava. Ainda havia algo a salvar entre eles? Vim me desculpar, disse. Pelo quê? Por duvidar de você. De nós, Roberto, não acabei. Vim também dizer que não me importa como começou.
Me importa só como vai acabar. E quero que acabe com a gente sendo família. Beatriz se jogou em seus braços, chorando. Me desculpa por não ter contado a verdade antes. Tive medo que... Não precisa se explicar, interrompeu. A Alessandra tinha razão. Você é a mãe que o Mateus precisava e a mulher que eu preciso. A reconciliação teve gosto doce de esperança. Mas ambos sabiam que o teste verdadeiro de seu relacionamento ainda viria. O casamento aconteceu em uma igrejinha pequena no centro de São Paulo, entre os mais próximos. Roberto deliberadamente abriu mão de uma grande cerimônia, como sua posição social exigiria. Queria que o dia fosse deles três, não de conhecidos de negócios ou jornalistas. Mateus foi o padrinho, orgulhoso em seu pequeno terno. Quando Beatriz caminhou ao altar em um vestido simples de creme, o menino sussurrou para o pai: Pai, ela é a mais linda do mundo. Roberto assentiu, sentindo as lágrimas subirem. Beatriz era mesmo linda, mas não só por fora. Irradiava paz, calor, amor que envolvia todos eles. Após a cerimônia, no modesto almoço de casamento em casa, Mateus se aproximou de Beatriz com um pacotinho cuidadosamente embrulhado. Isso é para você, disse timidamente. Presente de casamento. Beatriz abriu a caixa e encontrou uma pequena brocha em forma de coração, feito de pedrinhas coloridas. Fiz sozinho, explicou Mateus. Na escola, na aula de artes, é para ser nosso coração. O seu do papai e o meu, juntos. Beatriz prendeu o broche no vestido e abraçou-o. Mateus forte. É o presente mais lindo que já ganhei na vida, sussurrou. Os primeiros meses de casamento foram como um sonho de mel. Beatriz se mudou para a mansão, mas não como hóspede ou empregada, e sim como dona da casa. Sua presença mudou tudo. Na cozinha sempre cheirava a biscoitos frescos. Na sala havia flores e os corredores se enchiam de risadas e conversas. Roberto aprendia a ser marido. Após anos de solidão, tinha que se acostumar a dividir espaço, a perguntas sobre planos para a noite, a alguém se preocupando quando voltava à tarde. Mas era um aprendizado prazeroso, cheio de pequenas descobertas e alegrias. Mateus florescia na nova realidade. Suas notas na escola melhoraram, começou a convidar amigos para casa, ria mais. Pela primeira vez na vida, se sentia uma criança normal, com uma família normal. Mas a felicidade, como costuma acontecer, foi posta à prova. O primeiro desafio foi uma proposta que chegou a Beatriz 3 meses após o casamento. Uma organização médica internacional oferecia cargo de coordenadora em um programa de ajuda a prematuros na África. 2 anos de trabalho no Quênia, construindo um novo setor neonatal, treinando equipe local. É a maior chance da minha carreira, disse a Roberto à noite, mostrando a oferta oficial. Posso ajudar centenas de crianças. Posso criar algo que dure por anos. Roberto leu os documentos, sentindo o velho medo voltar. De novo, alguém que amava queria partir. De novo, seu mundo ia desabar. Mas isso significa separação, disse baixinho. 2 anos. Não é uma eternidade. Para o Mateus vai ser. Para mim também. Roberto é minha paixão. É o objetivo para que me formei a vida toda. E a gente? E a família que criamos? Pensei que vocês podiam me visitar às vezes. E eu voltava nas férias. Roberto largou os papéis e olhou para a esposa. Beatriz, você quer ir para lá? Sim, respondeu honestamente. Muito. Então vai. As palavras soaram estranhas em sua boca, mas ele sabia que precisava dizê-las. Sério? Se é o que deseja, você tem que ir. Não posso te prender aqui. Beatriz olhou para ele surpresa, mas achei que você seria contra. Sou contra, admitiu. Estou apavorado, mas também estou orgulhoso de você. E te amo o suficiente para te deixar realizar seus sonhos. Naquela noite, deitados na cama, Beatriz demorou a dormir. Roberto? Sim, e se eu disser que não vou? Seria sua decisão, mas você ficaria feliz? Ficaria, mas e você? Não se arrependeria pelo resto da vida? Não sei, sussurrou. Já não estou tão certa. Por quê?
Porque aprendi que, às vezes, o que desejamos por anos perde a importância quando achamos algo ainda mais valioso. E o que achou? Lar, um lar de verdade, com um marido que me ama e um filho que me chama de mamãe. Roberto a abraçou mais forte, mas se decidir ir, a gente sobrevive, de algum jeito. De onde vem essa certeza? Porque um amor que sobreviveu a tudo o que passamos, sobrevive a isso também. Beatriz beijou sua testa. Sabe de uma coisa? Disse. Talvez seja hora de começar meus próprios projetos. Aqui em São Paulo. Talvez hora de abrir esse centro de reabilitação para prematuros de que sempre sonhei. Quer dizer? Quer dizer que fico. Que vamos construir nossos sonhos juntos. Roberto sentiu um peso enorme sair do peito. Mas sabia que não era o fim dos desafios. O amor verdadeiro não era só momentos bonitos. Era, acima de tudo, uma escolha que se faz todo dia de novo. E eles acabavam de dar o primeiro passo para um futuro que construiriam juntos. 6 meses após o casamento, a vida dos Albuquerque parecia estabilizada. Mas sob a superfície, uma tempestade se preparava, que ninguém previra. Tudo começou com uma ligação que Beatriz atendeu certa noite de outubro. Alô? O quê? Quando aconteceu? De seu rosto empalideceu, a mão tremendo. Roberto, que lia uma história para Mateus, parou a leitura ao ver a expressão da esposa. Sim, claro que vou. Já estou a caminho. Encerrou a conversa e se encostou na parede. O que houve? Perguntou Roberto. Acidente no hospital. Explosão no laboratório. 6 crianças do setor ficaram gravemente queimadas. Precisam de toda a enfermeira especialista disponível. Agora, são quase 10 da noite. Roberto, são crianças, bebês. O estado delas é crítico. Beatriz já estava vestida e pronta para sair quando Mateus desceu correndo as escadas. Mamãe, por que você está indo embora? Perguntou usando a palavra mamãe, naturalmente, como se a dissesse desde sempre. Querido, preciso ajudar crianças doentes no hospital. Volto assim que puder, mas você prometeu que amanhã a gente ia para o zoológico. Beatriz se agachou junto ao filho, pegando suas mãos. Mateus, sei que prometi, e sinto muito, mas tem crianças que podem morrer se eu não ajudar. E a gente? Perguntou baixinho. A gente também precisa de você. As palavras atingiram Beatriz direto no coração. Olhou para Roberto em busca de apoio, mas em seus olhos viu algo que não esperava. Decepção. Vai, disse por fim. Faz o que tem que fazer. O tom de voz era frio, oficial. Beatriz se sentiu como se levasse um tapa. Roberto, você não entende. É meu trabalho. Isso é mais importante que a gente, completou ele por ela. Entendo. Não é assim. É uma situação excepcional. Mateus, vai para o seu quarto, disse Roberto ao filho, sem tirar os olhos da esposa. Quando o menino saiu, na sala caiu um silêncio pesado. Você não pode apresentar assim, disse Beatriz. Não é uma escolha entre vocês e o trabalho, é questão de vida ou morte. E a nossa vida? E a nossa família? Nossa família vai ter um monte de dias para o zoológico. Essas crianças podem não ter amanhã. Sempre vai ter algo mais importante, disse Roberto baixinho. Sempre vai ter uma crise, uma situação excepcional. E a gente vai ficar no fim da fila. Isso é injusto. Injusto? O Mateus pela primeira vez tem uma mãe e você escolhe outras crianças. As palavras soaram como uma sentença. Beatriz sentiu as lágrimas subirem aos olhos. Eu não escolho. Eu simplesmente não posso ficar quando crianças sofrem. Então escolho por você, disse Roberto. Vai, mas não conte que vamos esperar para sempre. Beatriz ficou um momento na porta, dividida entre o dever e o amor. Por fim, pegou a bolsa e saiu, deixando para trás um silêncio pesado de palavras não ditas. No hospital, reinava o caos. 6 bebês, vítimas do acidente, lutavam pela vida. Beatriz passou as 8 horas seguintes junto às incubadoras, aplicando remédios, monitorando sinais vitais, falando baixinho com os pequenos pacientes. Era o que fazia melhor no mundo, salvava crianças.
Mas quando às 7 da manhã finalmente pôde voltar para casa, sentiu-se esvaziada. A casa a recebeu com silêncio. Roberto já saíra para o trabalho e Mateus para a escola. Na mesa, um bilhete. Fomos passar o fim de semana com a tia Clara em Campinas. Voltamos domingo à noite. Beatriz sentou-se no sofá da casa vazia e chorou. Pela primeira vez em meses estava sozinha. Pela primeira vez, desde o casamento, se sentiu uma estranha em sua própria casa. O telefone tocou ao meio-dia. Era uma colega do hospital. Beatriz, obrigada por ontem. Você salvou a vida de 3 crianças. Os pais querem te conhecer para agradecer. Fico feliz que ajudei, respondeu sem entusiasmo. Tá tudo bem? Você parece estranha. Tô com problemas em casa. Ligado à noite de ontem. Meu marido não entende que, às vezes, o trabalho vem antes dos planos familiares. E você entende que, para ele e para o filho, você é mais importante que o trabalho? A pergunta pairou no ar. Beatriz demorou para responder. Não sei, admitiu por fim. Passei a vida adulta toda sendo só enfermeira. Agora, de repente, tenho que ser esposa e mãe e não sei como conciliar. Talvez precise aprender a escolher. E se eu não conseguir? Se toda vez eu escolher as crianças do hospital, então talvez não deva ter marido e filho próprio. As palavras da colega a atingiram como um tapa. Será que era mesmo tão egoísta? Seu sacrifício por crianças alheias significava falta de amor pela própria família? Passou o fim de semana inteiro refletindo sobre cada palavra, cada escolha dos últimos meses. Quantas vezes escolhera o hospital em vez de casa? Quantas vezes Mateus tivera que entender que outras crianças precisam da mamãe mais? No domingo à noite, quando Roberto e Mateus voltaram, a casa se encheu de tensão. Mateus a cumprimentou friamente e Roberto evitou seu olhar. Precisamos conversar, disse quando Mateus foi dormir. Não tem o quê, respondeu Roberto. Tá claro. Não tá. Roberto, eu tô aprendendo a ser esposa e mãe. Não é fácil para alguém que viveu 20 anos só para o trabalho. E eu tô aprendendo a ser marido de uma mulher que sempre acha algo mais importante que eu e meu filho. Não é verdade. É sim, e a gente sabe disso. Beatriz olhava para aquele homem que amava e pela primeira vez desde o casamento pensou que talvez tivessem errado. Talvez houvesse coisas impossíveis de conciliar. Talvez o amor não bastasse quando 2 pessoas tinham prioridades totalmente diferentes. Então, o que agora? Perguntou baixinho. Não sei, respondeu Roberto. Simplesmente não sei. As 2 semanas seguintes foram as mais duras do casamento deles. Roberto e Beatriz viviam na mesma casa como estranhos. Falavam só do essencial. Fingiam normalidade na frente de Mateus, mas o menino era esperto demais para não notar a tensão. Beatriz tentou consertar. Pediu folga no hospital, cancelou todos os plantões extras, se dedicou só à casa, mas se sentia infeliz, como se traísse a si mesma. E Roberto parecia ainda mais distante. Por que você não consegue me perdoar? E perguntou certa noite sentados em silêncio no jantar. Por que não tenho que perdoar? Respondeu. A gente é diferente, simplesmente. Você sempre escolhe o dever. Eu quero escolher a família. Mas eu também escolho a família. Por isso pedi folga. Beatriz, você não pediu folga. Você se sacrificou. E o tempo todo se sente infeliz por isso. Não é solução. Ele tinha razão e ambos sabiam. O ponto de virada veio de um jeito que ninguém esperava. Mateus adoeceu. O que começou como um resfriado comum virou pneumonia. O menino foi internado no mesmo hospital onde Beatriz trabalhava. Roberto não saía do lado da cama do filho. Sentava horas, segurando a mãozinha nas suas, ouvindo a respiração difícil. Beatriz estava ali, mas se sentia impotente de um jeito que não experimentava há anos. Não era seu paciente, era seu filho. E o medo por ele era mais paralisante que qualquer coisa no trabalho. Na terceira noite, quando Mateus dormia inquieto, Roberto finalmente rompeu o silêncio. Agora eu entendo, disse baixinho. O que entende? Por que você não pôde ficar naquela noite? Ao olhar para o Mateus, ao ver ele sofrendo, entendo que você não conseguiria ficar em casa sabendo que em algum lugar tem crianças precisando de ajuda.
Beatriz ergueu o olhar do livro, que fingia ler. Roberto. Não acabei. Entendo isso, mas não quer dizer que consigo aceitar. Porque vejo também o quanto o Mateus precisa de uma mãe. O quanto eu preciso de uma esposa. E não sei como conciliar. Beatriz se aproximou e sentou na cadeira ao lado. Eu também não sei, admitiu. Achei que seria mais fácil, que aprenderia a dividir o coração entre amores diferentes. Mas o coração não funciona como matemática. O que quer dizer? Não posso amar você pela metade para sobrar espaço para os pacientes. Não posso amar o Mateus pela metade para dar conta de você. Meu coração cresceu, mas eu ainda não aprendi a gerenciar tudo isso. Roberto olhou para o filho dormindo. Talvez o problema não seja quanto amamos, mas como mostramos esse amor. Talvez, concordou Beatriz. Talvez eu achasse que amor é sacrifício, que se não me sacrificasse totalmente, significava que não amava o suficiente. E eu achava que amor é posse. Que se não te tenho só para mim, significa que não sou importante o bastante. Ficaram em silêncio, observando o peito de Mateus subir e descer regularmente. Naquele momento nada mais importava, nem trabalho, nem ambições, nem orgulhos feridos. Só aquela vidinha entre eles. Quero tentar de novo, disse Beatriz. Eu também, respondeu Roberto. Mas tem que ser diferente. Como? Não sei. Talvez a gente precise parar de tentar ser perfeito. Talvez aceitar que às vezes vamos falhar, mas vamos aprender com isso. Acha que é possível? Preciso acreditar, porque a alternativa é perder tudo o que importa para mim. Mateus se mexeu no sono e abriu os olhos. Por um momento olhou para os pais sentados juntos. Vocês não brigam mais? Perguntou com voz fraca. Beatriz e Roberto se olharam, depois para ele. Não brigamos, amor, disse Beatriz. Estávamos aprendendo a ser família. E aprenderam já? Ainda estamos aprendendo, respondeu Roberto. Mas é um processo longo. Vocês podem aprender sem ficar tristes? Perguntou Mateus. Porque quando vocês ficam tristes, eu também fico. Essas palavras simples de um menino de 10 anos continham mais sabedoria que todas as análises e ressentimentos deles. Vamos nos esforçar para ser felizes enquanto aprendemos, prometeu Beatriz. E vamos lembrar que o mais importante é que nos amamos, acrescentou Roberto. Mateus sorriu fracamente, mas de verdade. Podem me abraçar? Juntos! Beatriz e Roberto abraçaram o filho com cuidado e um ao outro também. Naquela cama de hospital, cercados pelo cheiro de desinfetante e o zumbido dos aparelhos, pela primeira vez em semanas se sentiram uma família de verdade. Mamãe? Sussurrou Mateus. Sim, querido. Ana, quando eu melhorar, a gente pode ir para o zoológico? Todos juntos? Mas é claro, respondeu Beatriz, sentindo lágrimas de felicidade nos olhos. Todos juntos. E Roberto, pela primeira vez em semanas, pensou que talvez desse para ser feliz sem ser perfeito. Talvez o amor não fosse arte de possuir ou se sacrificar, mas arte de perseverar juntos, apesar de todas as imperfeições. Talvez às vezes bastasse simplesmente escolher o amor de novo, todo dia, em todo momento difícil. E talvez assim fosse a verdadeira felicidade. Um ano depois, no jardim primaveril da mansão dos Albuquerque, acontecia uma cerimônia simples. Não era um casamento. Eles já haviam se casado. Não eram aniversários, embora, em certo sentido, celebrassem o nascimento de algo novo. Era uma cerimônia que inventaram promessa de renovação. Mateus, agora com 11 anos e bem mais alto, estava entre os pais em seu melhor terno. Na mão, segurava uma folha que escrevera sozinho, uma carta para o futuro, para si mesmo dali a 10 anos. Querido Mateus do futuro, leu em voz alta. Tenho 11 anos e quero te dizer que tenho os melhores pais do mundo. Não porque são perfeitos, mas porque se esforçam. O papai aprendeu a fazer panquecas, embora às vezes queime. A mamãe aprendeu que não precisa salvar todas as crianças do mundo para ser uma boa mãe para mim. E eu aprendi que família não significa sem problemas. Significa juntos apesar dos problemas. Beatriz enxugou discretamente as lágrimas. Naquele ano aprendera muito.
A lição principal era que se podia amar a profissão sem fazer dela o único sentido da vida. Abrira um pequeno centro de reabilitação para prematuros junto ao Hospital Paulista. Um projeto que usava sua experiência, mas em horários que não colidiam com a vida familiar. Roberto também mudara. Delegava mais tarefas na empresa, aprendera a dizer não a reuniões extras quando caíam em noites familiares. Entendera que ser bom pai exigia presença, não só segurança financeira. Agora o papai, disse Mateus, passando a folha para o pai. Roberto pigarreou e leu seu compromisso. Prometo lembrar que sucesso não são só números no banco, mas risadas em casa. Prometo ouvir não só palavras, mas também o silêncio. Prometo estar presente mesmo quando o corpo quiser estar no escritório. Quando veio a vez de Beatriz, sua voz tremia levemente. Prometo lembrar que salvar o mundo começa salvando a própria família. Prometo que meu amor pela profissão não vai ser maior que o amor por vocês. Prometo ser mãe, não só nos momentos difíceis, mas também nos comuns do dia a dia. Após a cerimônia, sentaram-se à mesa no jardim, onde Roberto preparara o almoço com as próprias mãos. As panquecas estavam levemente queimadas, mas sabiam como o melhor prato do mundo. Mamãe, disse Mateus, pegando a terceira panqueca, você acha que daqui a 10 anos a gente ainda vai fazer cerimônias assim? Tomara, respondeu Beatriz. Mas talvez a gente celebre outra coisa. O quê? Talvez que a gente aprendeu a amar ainda melhor, disse Roberto. Quando o sol começou a se pôr, ficaram no jardim, observando a luz filtrar pelas folhas das árvores. A casa atrás deles pulsava de vida. Não era mais um monumento frio ao sucesso, mas um lar verdadeiro, cheio de risos, brigas, reconciliações e amor. Pai? Perguntou Mateus. Sim. E se você pudesse voltar no tempo, faria algo diferente? Roberto pensou um pouco. Talvez oferecesse o emprego para a mamãe mais cedo, disse piscando para Beatriz. Em vez de esperar ela se candidatar como faxineira, Beatriz riu. E eu talvez contasse logo a verdade sobre a carta da sua mãe biológica. E eu, acrescentou Mateus, talvez começasse a chamá-la de mamãe mais cedo. Ficaram em silêncio, cada um perdido em seus pensamentos. Não era uma família perfeita de contos de fadas. Ainda tinham dias difíceis, ainda brigavam às vezes, ainda erravam. Mas aprenderam algo valioso, que o amor não era um estado, mas uma ação. Não um sentimento, mas uma escolha feita todo dia de novo. Quando as estrelas começaram a aparecer no céu, Mateus se abraçou aos pais. Sabe de uma coisa? Disse. Agora eu tenho tudo de verdade. Tenho pai, tenho mãe. E juntos, a gente é uma casa com a luz acesa. E naquele instante, sob o céu estrelado, os três sabiam que estavam exatamente onde deviam estar. Espero de coração que essa história de hoje tenha te agradado. Inscreva-se no canal para continuar acompanhando conteúdos assim. Deixe um like e comente o que achou dela. Até o próximo vídeo.